Vamos louvar o Senhor ainda, mas eu estava participando de um culto na sexta-feira e o pastor falou algo interessante, que a gente tem que aprender a lidar com 4 situações quando nós oramos. A primeira situação é que quando nós oramos, Deus pode dizer sim. E também, quando nós oramos, Deus também pode dizer o quê? Não. E quando nós oramos, Deus pode dizer, espera mais um pouco. E quando nós oramos, Deus pode ficar em silêncio, mas não significa que Ele não esteja trabalhando. Então nós temos que aprender a lidar com essas 4 operações, essas 4 fases. Com o sim de Deus, que às vezes pode acontecer imediatamente, com o não de Deus, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Amém, irmãos? Nós temos que também aprender a lidar com Deus dizer, olha, espera mais um pouco, porque ainda não é a hora. E nós também temos que aprender a lidar com o silêncio. Quando a gente ora e parece que a oração não está sendo o quê? Ouvida. Mas Deus diz que os seus ouvidos estão atentos, os seus olhos estão abertos à oração que é feita. Então nós temos que crer. Amém, irmãos? Nós temos que crer que Deus está ouvindo. E Ele sabe o tempo, a hora certa e o que é melhor ou não para nós. Porque às vezes a gente pede, e aquilo não vai nos fazer o quê? Não vai nos fazer bem. Então a gente tem que aprender a confiar em quem? Em Deus e descansar. Porque a palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daquele o quê? Que amam a Deus. Então todas as coisas. Então nós temos que crer que Deus está trabalhando em favor daqueles que nele esperam, como diz a palavra. Amém? Vamos continuar louvando ao Senhor. Página 55 do nosso cenário. Irmãos, também quero pedir a vocês que quando houver alguma resposta dos nossos pedidos de oração, que os irmãos comuniquem, né? Pra gente já ir riscando pelo menos eu ir riscando aqui do meu caderno de oração, tá bom? E se caso os irmãos tiverem pedidos de oração, que depois postem no grupo pra gente estar orando pelos pedidos que os irmãos forem fazendo. Bom, vamos continuar cantando, irmãos, vamos continuar louvando a Deus nessa manhã. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas, agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvamos e adoramos a Ti, Senhor, porque Tu és digno de toda honra e toda glória. Glória a Deus. Irmãos, pode se sentar? Já já a gente continua louvando. Abra a palavra do Senhor no livro de Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo 24. Evangelho de segundo Mateus, capítulo 7, versículo 24.
Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram contra aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram contra aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Senhor nosso Deus e nosso querido Pai, aqui estamos, Senhor, nesta hora, diante da Tua poderosa palavra, Senhor, para sermos advertidos, consolados, para sermos, Senhor, fortalecidos, para sermos, Senhor, conduzidos, meu Deus, a essa rocha, a Cristo, Pai. Por isso queremos pedir a Ti, Senhor, a Tua misericórdia, que nesta hora, meu Deus, o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor, ó Pai, faça, Senhor, a Tua palavra, meu Deus, arder, meu Deus, em nosso ser, ao ponto, meu Deus, de haver uma mudança, Senhor, de haver, meu Deus, transformações, de haver, Senhor, uma conversão. Ó Senhor, que a Tua palavra, meu Deus, venha ao encontro, Senhor, daqueles, ó Pai, para qual, meu Deus, nesta hora ela vai ser lançada, Senhor, para que haja, Senhor, salvação e transformação. Senhor, fala conosco, Pai. Dá, Senhor, meu Deus, a cada um de nós, Senhor, discernimento, para entender, Senhor, a Tua palavra. Pai, que eu diminua, que não seja eu, Senhor, não seja de mim, mas seja do Senhor para cada um de nós, Senhor, para que estejamos, meu Deus, cada vez mais, meu Deus, alicerçados em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, bom, eu vou confessar uma coisa para vocês. Quando eu ouvi essa palavra, a minha vida foi transformada. O que eu vou pregar para vocês é algo que eu ouvi. E Deus, Ele falou comigo, e eu creio que também vai falar com os irmãos. Irmãos, a palavra do Senhor, o Senhor Jesus Cristo diz que nós, cristãos, só podemos estar em 2 lugares, ou pelo menos aqueles que ouvem a sua palavra. Aqueles que ouvem a sua palavra e praticam, o Senhor assemelha esta pessoa a uma pessoa inteligente, a uma pessoa que ela constrói a sua casa sobre a rocha, um lugar seguro, um lugar de estabilidade. É um lugar onde pode correr os rios, pode soprar os ventos, pode cair a chuva, mas nada vai abalar aquela casa. E aí nós temos uma segunda área, né, que é um segundo local, que é a areia. A areia é um lugar de instabilidade, é um lugar que se move com facilidade, é um lugar onde você não consegue estabelecer nada por muito tempo. A areia não é um lugar seguro. A rocha, sim, é um lugar seguro. E Jesus, Ele diz que todo aquele que ouve, e o que, irmãos? E pratica as suas palavras, ou seja, tudo aquilo que Ele tem ensinado, está escrito nos evangelhos, é comparado a um homem sábio. E aquele que não ouve, que ouve e não pratica, é comparado a um homem o quê? Insensato. E o insensato, nós sabemos que o significado da palavra insensato é o quê? Louco. É uma pessoa louca. É uma pessoa que não tem noção do que está fazendo. No sentido de que ela tenta estabelecer algo num lugar onde não vai ser permanente. Os irmãos estão entendendo? Em um lugar que não vai ser permanente. Se nós tentarmos construir a nossa vida cristã sem ser em Cristo, grande vai ser o que, irmãos? A nossa queda, a nossa ruína. E principalmente a queda vai ser tão visível naquele grande dia que Jesus vai voltar. Muitas pessoas conseguem ou estabelecem suas casas na areia. Só que no dia do Senhor, muitas casas vão cair. Muitas casas vão desmoronar. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que estão edificando, estão alicerçando as suas vidas na rocha, esses permanecerão para sempre, porque a palavra do Senhor diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que o que, irmãos?
não se abalam, mas o quê? Permanecem para sempre. Aqueles que confiam no Senhor, aqueles que estão edificados sobre a rocha, permanecem para sempre. Mas aqueles que edificam as suas vidas na areia, esses que edificam a sua vida na areia, esses serão levados ou terão a sua vida arruinada, né? Terão a vida arruinada, porque a palavra do Senhor diz que para o justo, para aqueles que ouvem e praticam, desceu a chuva, correram os rios e assopraram o quê? Os ventos. E a mesma coisa aconteceu com quem? Com aquele que ouviu e não o quê? Praticou. Para aquele que ouviu, ele falou, poxa, eu tenho que estar num lugar seguro, porque vai vir a chuva, vai vir o vento forte e depois vai vir as correntezas. Eu tenho que estabelecer a minha casa num lugar seguro. E quando nós estabelecemos a nossa vida em Cristo, irmãos, pode vir os problemas, pode vir as dificuldades, pode vir as aflições, pode vir as decepções. Mas em Cristo nós estamos assegurados que isso não vai nos afastar, não vai nos tirar do caminho da graça e da salvação. Porque muitas pessoas têm saído desse caminho. Muitas pessoas têm abandonado o caminho da salvação. Têm abandonado Jesus Cristo. Têm deixado Jesus pelas coisas deste mundo. Por quê? Porque têm edificado a sua casa na areia. E qual que é a diferença da rocha para a areia? Qual que é a diferença da rocha para a areia? É que na areia é mais fácil você cavar e colocar qualquer coisa. Não tem dificuldade nenhuma de você colocar alguma coisa na areia. Quem já foi na praia sabe, é só você bater assim que o negócio desce, né? O guarda-chuva, né? Ele desce rapidinho, você não precisa nem cavar. Mas na rocha não, irmãos. Na rocha você tem que cavar, tem que bater. A rocha dá trabalho, a rocha exige sacrifício, a areia não. E muitos, os que estão na areia, é aquelas pessoas que querem o quê? Facilidade. As pessoas que querem viver na facilidade, não quer negar a sua vida, não quer negar as suas vontades, porque Jesus disse, se alguém quer vir após mim, o quê? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e o quê? E quando a pessoa ela não quer seguir Jesus, então ela ouve, não pratica, então ela está edificando a sua casa onde? Na areia. E ela pensa que vai chegar até o reino de Deus, mas não vai. Porque a nossa vida cristã exige sacrifício. A nossa vida cristã exige renúncia. Ou seja, para mim estar na rocha, para mim edificar a minha casa, a minha vida na rocha, eu tenho que perfurar ela. Não digo perfurar no sentido de furar Jesus, mas é de que eu tenho que me esforçar, eu tenho que me sacrificar para poder estar sobre essa rocha. Os irmãos estão entendendo? Porque na areia tudo é mais fácil, irmãos. E a areia representa o mundo. Aquelas pessoas que não querem abandonar o que, irmãos? Não quer abandonar o mundo. Quer seguir Jesus da sua maneira. Quer seguir Jesus do seu jeito. Mas não quer seguir Jesus como ele disse que é para nós seguirmos. Jesus nos ensinou. Por isso ele diz, se alguém ouvir a minha palavra e as cumprir ou as praticar, assemelhá-lo-ei, compará-lo-ei a um homem prudente. E nós temos aqui, bem no início, aqui, antes de Jesus dar todo essa comparação, nós temos aqui o Sermão da Montanha, as advertências, tudo que Jesus nos ensina, o amor ao próximo, a benevolência, a misericórdia, o amor, a compaixão, o amor a Deus, o amor ao próximo, o juízo temerário, entre outras coisas, Jesus nos ensinou. Só que muitas são as pessoas que querem seguir Jesus da sua maneira. E aí ela olha para a palavra de Deus e fala, olha, isso daqui eu vou fazer que está fácil. Agora esse daqui, olha, amar o próximo, né, Bruno? Amar o próximo está difícil. Amar o próximo não dá, não tem jeito. E Jesus disse, se alguém quer ser meu discípulo, ame uns aos outros. Da mesma maneira como o Pai vos amou, amai-vos uns aos outros. Amai quem vos persegue. Amai quem vos odeia, orai por aquele que vos persegue e amai os vossos inimigos. É fácil, irmão? Não é. Mas sabe por que as pessoas não querem ir para a rocha, irmãos? Porque é difícil. As pessoas querem ficar na areia. Aqui é mais fácil, é cômodo. Só que na areia há instabilidade. Na areia há o risco de você cair.
de você escorregar. E uma coisa que eu estava pensando de manhã, irmãos, você já parou para pensar? Na areia não tem como você ficar limpo. Não tem como. Quem já foi para a praia sabe. Você fala, pô, tô todo cheio de areia aqui, vou me lavar lá e vou voltar pro lugar. Você lava o pé uma vez, mal você sai da água, tem que lavar o pé o quê? De novo. Irmãos, na areia não tem como ficar limpo. Na rocha tem. Na rocha é um lugar onde você pode ficar limpo. Agora na areia não. E o mundo representa essa areia. Os irmãos já ouviu falar da areia movediça? Quem cai ali, irmãos, não tem como sair. Se a pessoa se mexe, ela se afunda. Se a pessoa não se mexe, ela continua se afundando. E o mundo é esse mar de podridão, essa areia de podridão. E as pessoas têm preferido estar na areia do que na rocha. E para se estar na rocha, tem que se ouvir a palavra de Deus e praticar. Não é somente ouvir, ficar ouvindo e depois não ir praticar. Por isso nós temos que suplicar ao Senhor, Senhor, transforma-me conforme a tua vontade. Porque por nós mesmos nós não conseguimos, irmãos. Por isso o apóstolo Pedro disse, Senhor, acrescenta minha fé. Porque se eu tenho que perdoar, porque se eu tenho que amar os meus inimigos, eu preciso do quê? De fé. Eu preciso de fé. Eu preciso ter essa condição para poder amar o meu próximo, o meu inimigo. Porque, irmãos, a tempestade vai vir. A chuva, as correntezas, mas só vai permanecer aquele que permanecer na rocha, aquele que permanecer em Jesus. Caso contrário, o vento vai vir, a chuva vai vir, vai correr os rios e aquela casa vai ser elevada e grande vai ser a sua ruína. Os irmãos já viram aquelas pessoas que constroem? Primeiro exemplo, aquelas pessoas que estão na praia, estão lá aqueles guarda-chuvinha, estão lá as cadeirinhas. E aí quando vem aquele vento lá, sai levando o quê? Vocês já viram esses vídeos? Sai levando tudo. Sai levando tudo. Ou aquela pessoa que edifica a sua casa num lugar onde não é rochoso. Num lugar de barranco. Quando chove, aquela casa logo o quê? Ela cai. Porque não é um lugar seguro. Irmãos, o melhor lugar que nós podemos estar é em Cristo. É em Cristo. Não queira estar na areia, irmãos. Não queira estar na areia. Olhe para você e veja onde você tem estado. Você está na areia ou você está em Cristo? Porque estar em Cristo exige sacrifício, exige renúncia. Agora na areia não, na areia você pode ficar à vontade. Na areia você pode fazer o que você quiser. A areia é até confortável. Você deita lá, você apaga. Mas na rocha não, é dura. Porque a caminhada com Cristo é o que, irmãos? É dura. O fardo é leve, mas a caminhada é dura. A caminhada é dura, mas no final, para aqueles que permanecem fiéis até o fim, para aqueles que guardam as palavras do Senhor e praticam, para aqueles que perseveraram até o fim, esses vão dizer no final, valeu a pena. Valeu a pena passar por tudo o que eu passei. Porque Jesus passou por coisa pior do que nós podemos passar nessa vida, irmãos. Então aqueles que escolhem a areia, aqueles que escolhem edificar a sua vida na areia, na facilidade. A sua vida, você pode ver, irmãos, que é uma vida de tristeza, de insegurança, é uma vida de... é uma pessoa que é sempre triste, às vezes depressiva, e às vezes está ouvindo a palavra. Há uma diferença entre você estar na areia e entre você estar na rocha, porque na rocha você se sente seguro. Eu estou passando por essa prova, mas eu não estou sozinho nessa prova. Como diz lá em Hebreus, o crente Abraão, eu não me lembro se era o crente Abraão, que diz que eles passavam pela prova dando o quê? Glória a Deus. Dando glória a Deus. A prova vem, irmãos, a chuva vem, a tempestade vem, mas aquele que está na tempestade, aquele que está na rocha, ele dá glória a Deus. Mas o que está na areia, não, ele só sabe o quê? Reclamar. Que nada tá bom, não é o suficiente, que podia ser melhor, e só vive reclamando. Mas aquele que está na rocha, ele fala, Senhor, muito obrigado. Graças te dou, porque o Senhor tem sido misericordioso para com a minha vida. Amém, irmãos? Tem sido misericordioso. Então, aqueles que edificam a sua casa na rocha, estão seguros. Porque Cristo é a rocha. Cristo é a pedra angular que os construtores rejeitaram. E ele se tornou a principal da esquina, e aquele que está nele não será destruído. O Senhor diz lá em Daniel que a rocha que veio para destruir aquela imagem
ela destruiria todos os reinos, mas aquele reino não teria o quê? Não teria fim. O reino de Cristo não tem fim. E o reino de Cristo está em nossos corações, irmão. O governo de Cristo está em nossas vidas, se assim nós estivermos sobre a rocha. Se nós dedicarmos, se nós colocarmos a nossa vida nas mãos do Senhor e passarmos a obedecer aquilo que Ele tem nos ensinado, estaremos estabelecidos em Sua presença e não seremos abalados. Por isso, não é só vir à igreja. Não é somente ouvir. Não é somente assistir. É também o quê? Praticar. Tiago diz, não sejais apenas o quê? Ouvintes, sejais também o quê? Praticantes. Então, irmãos, não tente estabelecer ou edificar a sua vida de uma maneira terrena, sabe? Com os artifícios terrenos, da sua maneira, não. Edifique a sua vida em Cristo, porque o Senhor do alto te dará, irmãos, o que você precisa para você edificar a sua vida em Cristo. Ele te deu o Espírito Santo. Uma coisa interessante que eu nunca tinha parado para pensar. Para se edificar uma casa ou uma edificação, é engraçado isso. É de cima para baixo ou de baixo para cima? Hã? Que você edifica uma casa? Que você edifica uma edificação? Não, é de cima para baixo. Você tem que cavar primeiro. Você tem que ir até o fim. Para vocês verem como é interessante. Para depois começar a alicerçar. Para ter uma casa bem edificada, você tem que cavar. Então começa de cima para baixo. Começa do alto até nós. Se você tentar edificar a sua vida sem a ajuda do alto, você não vai conseguir. Por isso exige de nós comunhão, exige de nós santificação, exige de nós perseverança na doutrina dos apóstolos, para assim termos a nossa base bem, a nossa edificação bem sólida na rocha. Porque se você coloca qualquer material no melhor lugar que for, a casa também cai, irmãos. Tudo tem um contexto para poder ter uma casa bem estruturada. Então você tem a rocha, você também tem que ter o quê? Os materiais certos para poder aquela casa permanecer inabalável. Então, a construção, ela começa de baixo para cima. Você fura o solo até chegar na rocha, até chegar numa profundidade boa, onde você pode estabelecer lá as colunas, as sapatas, para depois começar a erguer a casa. Então assim nós devemos, irmãos, contar com a ajuda do alto para poder edificarmos a nossa casa. Ela começa do alto para baixo. Então não podemos deixar de contar com a ajuda de Deus, ou seja, na oração, no jejum, na meditação, na santificação. Porque somente assim teremos uma casa bem edificada. Só assim teremos uma casa, irmãos, ou uma vida bem sólida. Mas aqueles que querem a facilidade vão edificar a sua casa onde? Na areia. Só que aqueles que edificam a sua casa na areia, quando vem o primeiro vento, logo está o quê? Está caindo, está saindo fora. Nem choveu ainda, nem só bateu aquele ventinho. Vem casa lá, quando bate uns ventos, faz uma barulheira lá tem um negócio lá que para proteger da chuva, para dar infiltração, tem um negócio de alumínio lá, acho que é alumínio. Calha. É tipo tem a calha e é um parecido com calha. E aí, irmãos, ela tem uma parte lá que os meninos colocou, não conseguiu prender. Irmãos, quando bate um vento ali, parece um trovão ali. Brrr, parece que a casa vai desmoronar. Dá essa impressão, que a casa vai desmoronar. E às vezes a gente tem essa impressão na nossa vida quando vem um vento de problema. A gente fala, poxa, não vou aguentar, não vou resistir. Nossa, tá complicado. No primeiro vento, há pessoas que não estão na rocha que logo querem debandar. Não, para mim já não dá mais esse negócio de ser cristão, de ser crente. Ou quando vem uma tentação, a pessoa já cede para a tentação, para o pecado. Ou seja, há ventos, há chuva, há correntezas que querem nos afastar diante de Deus. Nos afastar de Deus, nos afastar de Jesus. Mas só não se afasta de Jesus aquele que está bem o quê? Alicerçado. Olha para os seus pés, irmãos. Veja onde você tem colocado os seus pés. Seus pés estão na areia ou está sobre a rocha? Os seus pés estão na areia ou estão sobre a rocha? Porque se estiver na areia, você está correndo um grande risco. Um grande risco de ter a sua casa derrubada.
Mas se estiver na rocha, você está seguro. Amém, irmãos? Se estivermos na rocha, nós estaremos o quê? Seguros. Então temos que pensar como eu tenho edificado a minha vida, aonde eu tenho edificado a minha vida. Será que eu tenho edificado na areia, do meu jeito, da minha maneira? Deus entende? Deus entende, irmãos. Deus também sabe que você teve a oportunidade de se arrepender e não se arrependeu. Deus te deu a oportunidade, Deus deu a oportunidade a mim e a você para consertarmos o nosso caminho e cabe cada um fazer a escolha de permanecer na rocha ou de permanecer na areia. O Senhor coloca diante de nós dois caminhos e o Senhor diz, escolhe a bênção. Eis que põe diante de vós a bênção e o quê? A maldição. Eu, porém, vos digo, escolham o quê? A bênção. O Senhor diz, escolhe a bênção, mas Ele não vai vir aqui te obrigar, vai pegar você aqui, ó, vem cá, sobe aqui nessa rocha. Não, é você que tem que escolher. Deus não força ninguém. Irmãos, Deus não força ninguém. Cabe a cada um de nós falar, poxa, eu quero ficar nessa rocha, eu vou permanecer, eu vou lutar para permanecer nessa rocha. Eu tenho que lutar para permanecer nessa rocha. Porque, irmãos, a coisa não está fácil, não. O diabo tem cercado. O diabo, irmãos, o mundo, o pecado tem cercado. E em todos os lugares. E se nós não estivermos firmes em Cristo Jesus, muitos acharão que estarão em Cristo, que estão em Cristo, mas não estão, estão na areia. Porque estão andando com pecado. Estão sujos com pecado. Lembra do que eu falei lá, que a areia suja os pés? E acham que estão que limpos, mas não estão. Nós precisamos estar na rocha, irmãos. Rocha é um lugar de segurança, é um lugar onde você pode ficar limpo, e é um lugar que pode bater o vento, a chuva, as correntezas, e você não será abalado. Amém? Por isso nós temos que confiar no Senhor. Nós temos que confiar, porque Ele é a nossa esperança, é a nossa salvação. E como diz lá em Daniel, o seu reino não será destruído. Porque aqueles que estão em Cristo Jesus são mais do que o que, irmãos? Vencedores. São mais do que vencedores. Mas aqueles que estão na areia, não. Aqueles que estão na areia terão uma grande decepção, terão suas vidas destruídas ou a sua casa será derribada. Ah, por causa que Deus... Não, não é Deus. É que ela escolheu um lugar errado para poder alicerçar a sua vida. Alicerce a sua vida em Cristo Jesus. Ouça a sua palavra. Não somente ouça, mas também o que, irmãos? Pratique. Mas, irmão Roberto, não é, irmãos. É por isso que a gente tem que lutar. Quando você decide chegar... Quando nós decidimos falar assim, olha, a partir de agora, eu entrego a minha vida a Jesus, eu vou andar conforme a sua palavra, vou obedecer, parece que o caminho assim, ele se abre, não é? Parece que o caminho se abre. O mar vermelho parece que se abre na sua frente, é ou não é? Quando você fala, olha, eu decido a partir de agora aceitar Jesus, eu decido agora render a minha vida para Ele, ser servo, ser filho, parece que o mar vermelho se abre na sua frente, é ou não é? Hã? Não, sai a espinho do chão, as pedras começam a cair, é ou não é? Ou seja, há uma dificuldade. E aí é onde a gente tem que se manter fiel. Quando nós decidimos ficar na rocha, ficar em Cristo, aí a gente sente a dificuldade. Mas quando você fala, olha, eu estou ouvindo a palavra, mas eu não vou fazer isso não, que Deus está falando, que o pastor falou, o pregador falou, não vou fazer isso não. Aí você vê o mar vermelho se abrindo. O mar vermelho de pecado, de coisas erradas. E aí você fica pensando, tá dando tudo certo. Não, quando vier o vento, quando vier a chuva, grande vai ser o quê? A ruína. Nós temos que estar em Cristo, irmãos. Aonde você tem fincado os seus pés? É em Jesus ou é na areia, no mundo? Porque o mundo ele vem para nos sujar, para manchar as nossas vestes. As distrações vêm para nos distrair. E o Senhor diz, irmãos, na sua palavra, que o Senhor nos resgatou de um tremendal do quê? De lama. O Senhor já nos tirou da areia. O Senhor nos colocou sobre a rocha. Não queira descer dessa rocha, irmãos. Não desça dessa rocha. Permaneça em cima dela. Permaneça alicerçando a sua vida na rocha. Porque Jesus está voltando. Jesus está às portas. E muitos têm deixado a rocha de lado. E têm voltado para a areia. E quando Jesus voltar, a ruína de muitos será grande, irmãos. Porque Jesus diz que muitos que me dizem, Senhor, Senhor, o quê? Não entrarão no reino de Deus, mas somente aquele que o quê? Fizer a vontade do meu Pai que está no céu. E como, pastor, eu sei qual que é a vontade de Deus? Aqui, ó, na palavra.
Está na palavra. É aqui que eu sei qual que é a vontade de Deus, o que agrada a Deus, o que não agrada. Eu sei o que agrada a Deus quando eu leio a sua palavra. Por isso Jesus diz, aqueles que ouvem as minhas palavras e as pratica, será um homem sábio. Assemelhar-lhe a um homem sábio. Mas aqueles que ouvem e não pratica, esses assemelhar-lhe a um homem insensato, louco. Lembre-se das virgens prudentes, das virgens nécias. Ou seja, as 5 foram sábias e as 5 foram loucas. Da mesma forma, o Senhor nos chama a refletirmos, a pensarmos que nós devemos negar a nossa carne, as nossas vontades, negar os prazeres da carne, a sedução desse mundo, o engano desse mundo e correr para cima dessa rocha. Porque, irmão, você pode tentar de todas as maneiras alcançar segurança. Se você não estiver nele, tudo é em vão. Tudo é em vão. A maior segurança que nós podemos alcançar é em Cristo. A maior segurança que podemos alcançar é em Cristo. Se você tentar alcançar segurança de outra maneira, você não vai conseguir. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus, que estão alicerçados sobre essa rocha, essa pessoa tem paz. Essa pessoa tem tranquilidade. Por mais que, quando você sabe que a sua casa está bem alicerçada, os irmãos lembram das chuvas que deram ultimamente aí? Chuva forte, que a gente pensou que o mundo estava o quê? A gente até falou, acho que o mundo está acabando agora, porque era chuva forte, era trovão, alagamento e tudo mais. Mas quando você estava dentro da sua casa, você não sentiu seguro? Falou, poxa, aqui está seguro. Choveu, os ventos fortes, você ouviu as notícias de árvores caindo, casas caindo, entre outras tragédias, infelizmente. Mas você estava o quê? Seguro. Quando a gente está em Cristo Jesus, a gente tem uma segurança maior. Amém, irmãos? Porque pode estar problema com o filho, com o marido, com a esposa, pode estar problema no trabalho, mas você sabe que quem está no controle? Deus. A gente está vendo as coisas indo de mal a pior, mas quem está no controle? Deus. E no final, tudo vai contribuir para o bem daqueles que amam a quem? A Deus. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E todas as coisas. E a vitória do Senhor, irmãos, já é garantida. E aqueles que estão com Cristo Jesus, como está lá em Romanos, são mais que vencedores. Então, por que ter medo? Por que ter medo? Por que tentar edificar a sua casa de baixo para cima, sendo que ela tem que ser edificada de cima para baixo? Os irmãos estão entendendo? Não tente edificar a sua casa de baixo para cima, ou seja, usando as ferramentas humanas, com a sua própria condição, com a sua própria sabedoria, tentando subterfúgios para poder ser uma pessoa forte, segura. Não vai dar certo. Conte com a força que vem do alto. Conte com a força que vem do alto, com o Espírito Santo que o Senhor Jesus nos deu. Porque somente assim, irmãos, seremos fortes. Lembra que o apóstolo Paulo disse? Isso é maravilhoso. É na fraqueza que eu sou o quê? Sou forte. É na fraqueza, é nas provações, é nas aflições, é nas decepções que ele se sentia forte. Nas provações. E é dessa maneira, irmãos, que nós devemos procurar andar, confiando e crendo em Deus, edificando cada vez mais a nossa vida em Cristo, edificando, santificando-se. Porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Por isso, olhe, eu olhei para mim. Engraçado que eu tive a mesma atitude do filho pródigo quando eu ouvi essa mensagem na igreja que eu fui esses dias. E aí eu vi essa mensagem e falei, poxa, é verdade. Porque sem perceber, a gente pode estar com o pé na onde? Na areia e acha que está onde? Na rocha. Porque a gente vai se distraindo com as coisas, vai se deixando levar pelas preocupações da vida, com os afazeres da vida, e aí a gente se conforma àquelas orações medíocres. Senhor, obrigado pelo meu dia, pelo meu café da manhã, pelo almoço e pronto. Cadê a comunhão? Cadê a comunhão com Deus? A gente não se santifica mais como santificava ontem. Cadê aquele dia de jejum? Cadê aquele dia de oração? Cadê aquele momento em que a gente para ler a palavra? O que a gente vê hoje é as pessoas presas na lama dessa rede social. Não sai da internet, não larga o celular por nada e a palavra do Senhor está lá na mesa. Não larga o celular por nada. Está tão envolvido com as coisas do mundo que não percebe que cada vez mais
O Senhor já havia tirado essa pessoa da lama e ela está voltando para onde? Para a lama ou para a areia movediça, está se afundando no pecado e acha que está na onde? Na rocha. Mas não está, irmãos, nós devemos vigiar. Cuidado com o seu tempo na internet. Gasta o seu tempo se santificando com o Senhor. Gaste o seu tempo em oração, em santificação. Gaste o seu tempo se enchendo do azeite do Espírito Santo, ouvindo louvor, pensando no Senhor durante o dia. Eu tenho feito isso, irmãos, olha, glória a Deus por isso, porque eu me sinto bem. Uma coisa que eu não estava me sentindo devido a alguns problemas, mas é porque eu precisei dessa palavra, eu estava com o pé na areia, não estava com o pé sobre a rocha. Mas depois que eu entendi que eu deveria estar na areia, que eu devia estar na rocha, e a rocha exige sacrifício, então eu entendi, eu tenho que carregar a minha cruz. Eu tenho que carregar a minha cruz. Porque senão, quando Jesus voltar, eu não estarei do lado direito. Então esse é um chamado para aqueles que estão na areia vir para a rocha. E para aqueles que estão na rocha não descer para onde? Para a areia. Nós devemos santificar porque Jesus está voltando. Jesus está voltando e não falta muito, irmãos. Precisamos santificar a nossa vida. Por isso, largue, saia da areia. E a areia significa todo tipo de sujeira, de instabilidade. Algo que não vai nos aproximar de Deus, mas vai nos afastar. Vai nos afastar. Se vocês pegar qualquer vídeo a respeito de as dunas de areia são formadas por um aglomerado de areia, irmãos. E é interessante que a duna que, por exemplo, se a gente vai num lugar onde tem muitas dunas, é bem provável que aquela duna que você viu naquele lugar, no outro dia ela já não esteja mais ali, ela esteja em outro lugar. Porque a areia é dessa maneira. Ela é facilmente movimentada. Então qualquer ventinho tira ela do lugar. Mas a rocha não, ela fica, ó. Ela permanece. E ela permanece e permanece. E nós temos que estar nessa rocha. Temos que estar alicerçado. Então olhe no que você tem, na onde você tem alicerçado a sua vida. É em Jesus mesmo? Você tem ouvido a sua palavra? Você tem praticado a sua palavra? Ou você está com o pé na areia? O pé na areia é toda essa imundície que a gente vê. É gastando tempo na internet, é gastando tempo com coisas que não edificam. E aí quando vai ver, quando vem um vento, quando vem um problema, por estar tão edificado na areia, a pessoa se sente triste, depressiva, se sente com medo, não sabe o que fazer, é uma pessoa totalmente perdida no mundo, mas aquele que está na rocha fala, Senhor, aqui estou firme, eu confio no teu agir, confio nos teus desígnios, e eu sei que o Senhor está trabalhando em meu favor, porque o Senhor trabalha para bem, o Senhor trabalha para aquele que nele confia. Mas aquele que está na areia, não. É aquela pessoa que tem que fazer tudo do seu jeito, porque senão não dá certo. Irmãos, temos que estar com os nossos pés na rocha. Jesus está voltando. E essa é a palavra do Senhor para nós nesta manhã. Amém? Precisamos. Olhe para os seus pés e veja aonde você tem alicerçado a sua casa. Aonde você tem alicerçado a sua vida. É na rocha ou é na areia? Porque se for na areia, sai de lá o mais rápido possível. Porque aqueles que estão na areia estão numa areia movediça desse mundo. Vocês viram como é difícil alguém aceitar Jesus? Veja como é que as pessoas estão zombando do evangelho de Jesus. Veja o que aquelas pessoas que acham que estão em Jesus, mas estão na areia, estão trazendo escândalos para o nome de Jesus. Por quê? Porque estão na areia. Quem está na areia promove escândalo. Quem está na areia não glorifica o nome de Deus, porque vive no pecado. Mas quem está na rocha, não, ele se santifica e ele foge da aparência do mal. Amém, irmãos? Devemos santificar a nossa vida nessa rocha, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém? Ficamos de pé em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nosso Senhor por esta palavra. Por favor, já prepara a ceia. Já vamos participar. Irmãos, é um chamado para nós permanecermos na rocha, porque qualquer coisinha de quem está na areia, qualquer vento, qualquer chuva pode mover essa pessoa do lugar. Então, veja onde você tem alicerçado a sua vida, veja, pare, pense, porque muitas das vezes o problema que nós temos ou carregamos não é nem porque estamos na rocha, é porque estamos na areia. Estamos na areia. Se nós estamos na rocha, nós sabemos que passaremos por aflições e dificuldades. Quando estamos na rocha, nós sabemos que o Senhor diz, no mundo tereis aflições, mas tende o quê? Bom ânimo. Mas há pessoas que estão na areia
que não precisa nem vir as aflições, ela vai atrás das aflições. Por quê? Porque não tem a sabedoria de Deus. Esteja na rocha para ser guiado até o céu. Amém? Para ser guiado até o céu. Pode servir? E aí a gente já participa todo mundo junto? Glória a Deus. Irmãos, fiquem à vontade para participar da ceia. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ó Senhor, nós te louvamos, Pai, e te bendizemos. Senhor, pela tua poderosa palavra, Senhor. Meu Deus, eu reconheço, Pai, que antes de ouvir essa palavra, meus pés estavam sujos de areia, Senhor. Mas o Senhor foi tão misericordioso para com a minha vida, Senhor, que eu voltei para a rocha. Que eu voltei, Senhor, a alicerçar a minha vida na rocha, Senhor. E eu glorifico o teu santo nome, ó Pai. Porque, meu Deus, o Senhor tem me dado, meu Deus, condições de me alicerçar nessa rocha. O Senhor renovou, Senhor, em meu coração o teu Santo Espírito, a tua presença. Por isso, Senhor, eu quero te louvar, meu Deus, te bendizer. E também, Senhor, quero suplicar a ti, Senhor, pela vida dos meus irmãos, Senhor. Meu Deus, que, meu Pai, ouviram essa palavra, Senhor. Ó Deus, que nesta hora, Senhor, eles possam se tornar pessoas prudentes, sábias. Meu Deus, e queiram, Senhor, praticar a tua palavra, Senhor. Viver, Senhor, a tua palavra, Pai. Para assim, Senhor, estabelecerem as suas vidas na rocha, meu Deus, e não na areia, meu Deus, não neste mundo podre, mau, neste mundo vil, Senhor, neste mundo que será julgado, meu Deus, segundo as suas más obras, na tua vinda, Senhor. Ó Pai, Senhor, meu Deus, que o Senhor, Pai, venha mostrar, Senhor, a cada um dos meus irmãos, aonde eles têm alicerçado as suas vidas, aonde eles têm edificado as suas vidas, Senhor, porque se não for na rocha, se não for em Cristo, Senhor, faz haver, Senhor, um tremor, Senhor, em seus corações, faz haver, Senhor, um temor, Pai, para que eles possam se arrepender e assim, Senhor, correr para a rocha, subir nessa rocha, meu Deus, e permanecer, meu Deus, em cima dessa rocha, Pai. Ó Senhor, quebranta, Pai, os nossos corações nesta manhã. Quebranta, Senhor, a nossa vida, Senhor, para que possamos, Pai, andar, meu Deus, conforme a Tua vontade, Senhor. Sermos verdadeiramente, meu Deus, servos do Senhor, Pai. Meu Deus, santificados, meu Deus, por meio da Tua palavra. Ó Senhor Jesus, peço a Ti, Pai, meu Deus, santifica-nos, meu Deus, nesta manhã, Senhor, por meio da Tua palavra, Senhor. Lava os nossos corações, lava, Senhor, a nossa mente, perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas, perdoa, Senhor, meu Deus, os nossos erros, Pai, tem, Senhor, misericórdia de cada um de nós, ó Senhor, lava, Senhor, o nosso coração, Senhor, e nos põe, meu Deus, em cima dessa rocha, Senhor, e alicerça, meu Deus, a nossa vida, meu Deus, nessa rocha, ao ponto de nunca queremos descer dela, Senhor, nunca queiramos descer dela, Pai. Ó Senhor, nos alicerça, Senhor, a tal ponto, meu Deus, que ao olhar para a areia, Senhor, queiramos ficar sobre a rocha, Pai. Ó Senhor, pedimos a Ti, Senhor, que o Teu Espírito, meu Deus, venha em nossos corações, Pai, para nos moldar, Senhor, conforme a Tua vontade. Senhor, nos dá um novo coração, Senhor, nos dá uma mente nova. Meu Deus, tira toda a corrupção da nossa mente, dos nossos olhos, do nosso falar, mas santifica-nos, Senhor, no falar, no ver, no ouvir, no pensar, Senhor. Santifica-nos, Senhor, tira toda a podridão deste mundo, meu Deus, do nosso coração, Senhor. Lava-nos no Teu sangue nesta manhã, para sermos santos diante do Senhor, ó Pai, para sermos santos, meu Deus, em Tua presença, para andarmos em santidade, Senhor. Ó Pai, lava-nos, meu Deus, neste dia, Senhor. Lava-nos nesta manhã, ó Pai. Purifica-nos, meu Deus, de toda a sujeira, de toda a lepra espiritual, Senhor. E nos faz, Senhor, novas criaturas, nos faz novas pessoas, regeneradas e transformadas pela Tua palavra. Ó Pai amado, Deus querido, colocamos, Senhor, a nossa vida em Tuas mãos. Colocamos, ó Pai amado, o nosso coração, Senhor, rendido, meu Pai, aos Teus pés, Senhor, porque reconhecemos, ó Pai, que sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos fazer, Senhor, nada podemos, meu Deus, meu Pai, sem Ti, Senhor. Meu Deus, não podemos nada sem Ti, Pai, mas se estivermos edificados sobre a rocha, meu Deus, podem vir os rios, pode cair a chuva, pode soprar os ventos,
Meu Deus, não seremos abalados, Senhor. Por isso rogamos a Ti, Senhor, edifica a nossa vida sobre a rocha. Nos dá esta fé, Senhor, de cumprir com a Tua vontade. Meu Deus, de obedecer a Tua palavra. Meu Deus, de dizer não para o pecado. De fugir. Meu Deus, para fugir, meu Deus, da tentação, para dizer não, meu Deus, para a nossa carne, para dizer não, meu Deus, para as nossas vontades, meu Deus, que cravemos, meu Deus, o nosso eu, que cravemos, meu Deus, a nossa carne na cruz, Senhor, para que possamos proclamar, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ó Senhor, mortifica a nossa carne, as nossas paixões, mortifica, Senhor, os nossos desejos, Pai, que são contrários à Tua vontade, Senhor, para que possamos ter uma vida santa diante de Ti, Senhor. Ó Pai amado, Deus querido, meu Deus, pedimos a Ti, Senhor, abençoa esses elementos da ceia. Meu Deus, ao participar, Senhor, do pão e do suco da uva, Senhor, que possamos trazer a memória que o Senhor, meu Deus, verteu na cruz o Teu sangue, meu Deus, para nos lavar e nos tirar, meu Deus, do mar de lama do pecado, para estarmos num lugar seguro e limpo, Senhor. Ó Pai, o Senhor, meu Deus, o Senhor, ó Pai, o Senhor, meu Deus, o Senhor sacrificou a si mesmo por amor a nós. E muitas das vezes, Senhor, a gente não quer fazer nenhum sacrifício por amor a Ti. Que demonstração de amor é esse? Que a gente não quer sacrificar nada por amor a Ti e o Senhor sacrificou tudo. O Senhor sacrificou a Sua glória. O Senhor sacrificou a majestade, o poder. O Senhor se esvaziou de si mesmo. Vestiu-se na forma de servo. Por amor a nós, esvaziando-se. O Senhor sacrificou tudo para poder nos dar tudo. E hoje o Senhor nos pede a nossa vida e a gente não quer entregar nada. Ah, Senhor, que possamos nos rever, Senhor, aonde nós temos edificado a nossa vida, Pai. Para assim, Senhor, estarmos bem alicerçados na rocha. Senhor, abençoa, Senhor, esses elementos, Senhor. Ao participar, meu Deus, seja verdadeiramente o Teu corpo e verdadeiramente o Teu sangue, que foi vertido, meu Deus, e triturado naquela cruz por amor a nós. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Irmãos, comam todos do pão, em nome do Senhor Jesus. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beber este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Bebam todos do cálice. Rude cruz se erigiu. Página 64 do Inário, para quem não conhece o louvor. Dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei
a trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Esta cruz tem para mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa Trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Mas alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, Até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus a vergonha da dor quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Ó Jesus, que nós, Pai, possamos cada um, Senhor, tomar a sua cruz e seguir após Ti, Senhor. Que nós, Pai, possamos, meu Deus, sempre nos lembrar de que quando o Senhor, ó Pai, verteu a Tua vida na cruz, o Senhor, ó Pai, padeceu, o Senhor sofreu, o Senhor foi humilhado, desprezado, o Senhor foi esbofeteado, foi espancado, para nos dar hoje salvação, para nos dar perdão dos nossos pecados. Que o Senhor sacrificou-se a si mesmo. E como nós lemos na semana passada, não havia ninguém que pudesse condená-lo. Não havia nada que pudesse condená-lo, mas fomos condenados. Ele foi condenado, o Senhor foi condenado por causa do meu e do nosso pecado, Senhor. Foi por causa de nós que o Senhor teve que padecer. Meu Deus, e nós, Pai, precisamos de Ti, Senhor, porque sem a Tua cruz nós não somos nada. Não somos nada, Senhor, sem o Teu sacrifício. Graças ao Teu sacrifício, Senhor. Graças, meu Deus, a Ti, meu Deus, ter descido do céu e ter sido elevado àquela cruz, nós podemos estar aqui hoje diante de Ti, ó Deus. Nós Te louvamos, Pai amado. Nós Te bendizemos, Senhor.
E a Ti, Senhor, rendemos toda a honra e toda a glória. Meu Deus, pedimos a Ti, Senhor, que o Teu Espírito venha encher os nossos corações. Que o Teu Espírito, meu Deus, venha encher, meu Deus, os nossos corações, para estarmos, Senhor, com os nossos pés fincados sobre a rocha, Senhor. Não nos deixe descer, meu Pai, dessa rocha. Não nos deixe, Senhor, meu Pai, nos sentir atraído, meu Deus, pela areia. Não, Senhor. Que possamos cada vez mais sacrificar a nós mesmos, as nossas vontades, as nossas paixões, o nosso eu, meu Deus, para poder, meu Pai, agradar a Ti, meu Deus, e fazer a Tua vontade, Senhor. Ó Pai, faz a Tua obra, Senhor, em nossa mente, em nosso coração, Senhor. Faz a Tua obra, Senhor, em nossas vidas, para sermos, Senhor, verdadeiros adoradores. Meu Deus, verdadeiros filhos do Senhor, ó Pai. Faz a Tua obra, Senhor, em nossas vidas. Meu Deus, nos limpando e nos lavando, Senhor. Lavando o nosso ser, lavando, Senhor, a nossa alma. Enchendo-nos, meu Deus, do Teu Santo Espírito, ó Pai. Ó Senhor, nos dá, Pai, da Tua graça. Nos dá, Senhor, da Tua presença. Faz, Senhor, meu Deus, com que haja em nós, Senhor, um novo coração, Senhor, para que possamos, Pai, apresentar a Ti, Senhor, um louvor, meu Deus, perfeito, Pai. Não só de boca, mas de corpo e alma, Senhor. Que a nossa vida, Senhor, venha louvar, meu Deus, e bendizer o Teu santo nome. Meu Deus, que a nossa vida, Senhor, venha ser uma testemunha fiel, Senhor, de que o Senhor nos transformou, de que o Senhor, ó Pai, fez a Tua obra, meu Deus, em nossos corações, Pai. Que a Tua obra, meu Deus, foi feita em nossas vidas. Senhor, Te louvamos, Pai. E Te agradecemos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esta manhã. Muito obrigado, Senhor, por este culto, pela Tua palavra. Meu Deus, pela vida dos irmãos que aqui estão, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por nos trazer em segurança. Conduze-nos, Senhor, ao nosso lar, Senhor, também em segurança. Nos guardando, Senhor. Meu Pai, protegendo, Senhor, as nossas vidas, Pai. Ó Deus, guarda-nos em Tua presença. Esconde-nos, Senhor, debaixo de Tuas asas, Pai. Porque ali, Senhor, estamos seguros. Senhor, muito obrigado, Senhor. Nós Te louvamos, Te bendizemos e a Ti, Senhor, rendemos toda a honra e toda a glória. Amém e amém.